Alô, alô, produtores de soja de todo mundo. Hoje nós vamos dar uma conversada com vocês sobre a necessidade que a soja tem de água para produzir 100 sacas por hectare. Inicialmente, eu gostaria que vocês olhassem essa figura aqui, uma cortesia do Dr. Salvador Foloni, pesquisador da Embrapa Soja, aonde nós observamos, nesse caso específico, a diferença entre uma cultivar que tem no mercado e uma linhagem transgênica que tem intolerância à seca. Bom, isso aqui nós estamos falando daquela soja que o senhor tem na sua propriedade e de materiais que estão vindo com genes de tolerância à deficiência hídrica. Mas, além de nós termos essas novas tecnologias, o produtor precisa saber que as cultivares atualmente no mercado, elas têm diferenças entre si. Ou seja, umas cultivares elas toleram mais, ou umas cultivares toleram menos. Em outras palavras, e do ponto de vista de ecofisiologia, algumas cultivares elas são mais eficientes no uso da água. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema. A pergunta é: quantos milímetros são necessários para se produzir 100 sacas de soja por hectare? Aí o que nós fizemos ao longo de anos e geramos esse trabalho que tem a chancela da Sociedade Americana de Agronomia. Aqui no eixo X, nós temos a quantidade de água disponível para a cultura da soja ao longo do ciclo de desenvolvimento. Como que nós chegamos? Cada pontinho desses é um experimento. Nós determinamos a quantidade de água no momento da semeadura e somamos o quanto que choveu até a colheita. E os pontinhos azuis são o quanto que tinha de água, o quanto que choveu, mais o que nós irrigamos. Então a gente pode observar o seguinte, que nessa figura aqui, ó, o valor de aproximadamente 200 milímetros é a quantidade de água necessária para nós começarmos a ter produtividade de grãos. Em outras palavras, 200 milímetros é o que a gente precisa numa lavoura para conseguir chegar com ela até o estágio R5, ou seja, início do enchimento de grão. À medida que vai aumentando a quantidade de água disponível, nós observamos que vai aumentando a produtividade até um determinado momento. Então aqui, o valor de 800 milímetros é o valor necessário para se colher 100 sacas de soja por hectare. Mas detalhe, além da quantidade de água, que são 800 milímetros, é necessário que essa chuva seja bem distribuída. Ou seja, 2, 3 milímetros por dia na fase vegetativa e de 5 a 8 milímetros no florescimento e no enchimento de grão. Então é isso que as cultivares de soja precisam para altas produtividades. E vamos mais. Se nós fizermos essa relação ou essa regressão linear aqui, pegando somente os dados com maior eficiência no uso da água, nós observamos que 1 milímetro de água, numa lavoura 100% eficiente, é capaz de produzir 9 quilos de grãos de soja por hectare. Então, o senhor produtor pode fazer o cálculo de quão eficiente está a sua lavoura. Como é que você vai fazer? Uma estimativa de quantos milímetros tem de água no seu solo, no momento de semeadura, e somar o quanto que choveu, e se por um acaso o senhor irrigar, mais o quanto que o senhor irrigou. Aí o senhor tem a quantidade total de milímetros. Aí, pegando a produtividade de grãos, em quilogramas por hectare, o senhor vai dividir a produtividade em grãos pela quantidade de milímetros. Ou seja, o senhor vai ter a eficiência do uso da água, ou quantos quilos de grão foi produzido a cada milímetro de água. Então essa é uma ótima maneira de medir a eficiência. Hoje nós falamos tanto em sustentabilidade, nós precisamos de índices para medir essa sustentabilidade, ou para medir o quão eficiente nós estamos na nossa lavoura. Então apresentamos para vocês o que é produtividade da água, ou seja, quantos quilos foi produzidos com 1 milímetro. Qual que é o alvo, qual que é a meta que o senhor, que a senhora produtora deve seguir? 1 milímetro de água, produzir 9 quilos de grãos de soja. Maravilha, senhores?
Para mais informações, por favor, sigam as redes sociais do Mais Soja.